Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, Profitati aqui com vocês, um pouquinho diferente hoje, mas como a gente já viu esse conteúdo, tá? Ele está lá no módulo 2, capítulo 4, tá, pessoal? A gente já trabalhou esse conteúdo em outro momento, então eu só vou fazer uma pequena revisão e estou enviando o vídeo para vocês na aula offline dessa semana, tá? Então, nós vamos retomar um pouquinho as funções definidas por mais de uma sentença. Então, só lembrando, né, pessoal, o que são funções definidas por mais de uma sentença? São aquelas funções onde há mais do que uma lei de formação, de acordo com intervalos numéricos para variável independente, para o x no caso, né? Então, quando eu tenho mais do que uma lei de formação, eu tenho uma função definida por mais de uma sentença, certo? Como exemplo, a prof colocou aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1, se x for menor do que zero, e x menos 3 se x for maior ou igual que zero. Então, observe aqui, ó, nós temos duas funções, e essas duas funções, elas são dadas em dois intervalos diferentes. Por isso que a gente diz que é uma função definida por mais do que uma sentença, porque são duas sentenças matemáticas diferentes. Tá? Então, o que eu preciso sempre ter cuidado, né? Sempre observar o intervalo de x para definir a função que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu pegar um valor de x menor do que zero, se eu pegar menos 5, a função a ser utilizada é a primeira. Agora, se eu pegar um valor de x que seja maior do que zero, por exemplo, 2, eu devo utilizar a função f de x igual a x menos 3. Então, sempre levar em consideração o intervalo numérico que a função está definida. Pensando nisso, vamos fazer este exemplo aqui, ó, nosso primeiro exemplo. Dada a função f de x igual a 2x mais 1, se x for maior ou igual que zero, e x menos 3 se x for maior ou igual a zero. Determine, ó, f de menos 2. Então, primeiro, olhe o valor do x. Sempre observe o valor do x. Olhou o valor do x? Observe qual função você deve utilizar. Então, x menos 2. X menos 2 quer dizer que ele é menor do que zero. Então, neste primeiro momento, eu devo utilizar, aqui na letra a função f de x igual a 2x mais 1. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, que a função a ser utilizada é f de x igual a 2x mais 1. O que fazemos aqui? Calculamos o valor do f de menos 2. Troca o x por menos 2, faz os procedimentos de cálculos e você vai chegar no resultado. 2 vezes o menos 2 é menos 4 mais 1, menos 3. Pronto, resolvi. Agora aqui na letra B, ó, f de zero. Bom, o nosso x é zero. Então, eu vou observar o intervalo que eu preciso utilizar. Qual dos intervalos aqui na minha função eu vou ter o zero? X maior ou igual que zero. Então, na letra B, eu preciso utilizar a segunda sentença, tá? Então, eu vou utilizar f de x igual a x menos 3. O que fazer? Mesma coisa. Troco o x, só que agora por zero. Então, f de zero é igual a 0 menos 3. E aí, eu obtenho o menos 3 como resposta. E, por último, o f de 5. Então, vou novamente observar, ó, qual é o valor do x aqui, ó? 5. Ele é maior do que zero, então, eu devo usar a segunda sentença, que é x menos 3. E faço o mesmo procedimento, tá? Então, ó, f de 5 vai ser 5 menos 3, que é 2. Pronto. Então, observe que a gente deve levar em consideração sempre o intervalo que a função está definida. Agora, o que nós temos de novo que a gente não trabalhou? A construção do gráfico desse tipo de função. Como fazer essa construção, galera? Não é difícil, tá? É bem tranquilo.
a gente constrói separado, de acordo com o intervalo definido na função. Então, eu sempre preciso tomar cuidado com os extremos, até que ponto eu utilizo aquela função, a partir de que ponto eu utilizo a outra função. Lembrar sempre que o sinal de maior e menor, eu vou usar a bolinha aberta, e o sinal de maior igual ou menor igual, eu utilizo a bolinha fechada, tá? E observe o tipo de cada função, de cada parte da função. É uma função constante? É uma função do primeiro grau? É uma função do segundo grau? Para daí você poder observar e fazer a construção. Então, vamos fazer uma construção aqui, ó. Colocou um exemplo para nós fazermos, tá? Então, aqui, ó. Construa o gráfico da função f de x igual a 5 se x for menor ou igual que zero e 2x menos 1 se x for maior que zero. A prof já deixou montado o esquema aqui, né, para dar uma facilitada pra gente. Então, primeira coisa, ó, observem que a prof dividiu em duas partes, ó. Primeira parte da função é a função constante, f de x igual a 5, se x for menor ou igual que zero. O que isso quer dizer para nós? Que eu posso pegar qualquer valor do zero para baixo, incluindo zero. Então, eu peguei aqui três valores, ó, 0, menos 1 e menos 2. Só que como é uma função constante, para os três valores, vai dar 5. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no meu plano cartesiano, então, vou marcar aqui o menos 1, o menos 2 e o 0. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como aqui eu tenho o maior igual, quer dizer que esse pontinho aqui, ó, vai ficar fechadinho, tá? E aí, eu vou fazer os outros pontos, que vai ser sempre no 5, e isso vai me dar uma reta que é paralela ao eixo x passando pelo 5. Só que observe que essa reta, ela para no x 0, ela não continua para o lado de cá. Por que ela não continua para o lado de cá, gente? Porque eu não posso usar valores de x maior do que zero nessa função. Então, o que eu vou fazer agora? Vou trocar a função. Agora, eu vou pegar a minha segunda parte da função. F de x igual a 2x menos 1, se x for maior que zero. Então, eu preciso pegar valores maiores do que zero. Só que, olha só, o que a gente faz? A gente pega o zero. Mas não faz parte do intervalo, professora. Ok, mas você utilizará a bolinha aberta. Mas você pegará ele de qualquer jeito, tá? Então, eu vou pegar o 0, o 1 e o 2 e vou substituir na função. Então, 2 vezes 0 menos 1, o que dará menos 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 menos 1 é 1. 2 vezes 2, menos 1. 4 menos 1, 3. Vou marcar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Então, vamos lá, ó, 0 e menos 1. Só que essa bolinha eu preciso deixar aberta, porque o 0 não faz parte do intervalo. 1 e 1 e 2 e 3. Uno esses pontos por meio de uma reta, porque eu observo que é uma função do primeiro grau, e aí eu tenho o gráfico construído. O que eu quero que vocês tomem muito cuidado, gente? Com as bolinhas fechadas e abertas. Perceba que mesmo o número não fazendo parte do intervalo, eu utilizei ele. Por quê? Porque eu não sei qual é o primeiro valor depois do zero maior que zero. Porque eles são infinitos. Então, eu preciso utilizar o zero, mesmo ele não fazendo parte do meu extremo. E aí, o que nós devemos pensar aqui? Utilize, mas deixe a bolinha aberta. E aí, eu tenho o gráfico construído. Ok, galera? Super beijo. Eu vou enviar outro vídeo com as atividades corrigidas. Beijocas, até a próxima!